Tô estreando aqui no canal um tipo de vídeo diferente, que eu gosto muito, e eu trouxe para o tipo de coisa que eu faço aqui no YouTube, que são os icebergs. Iceberg na internet, vocês sabem o que é um iceberg, né? Porém, na internet é usado como uma metáfora, como um tópico. Como que eu posso explicar para vocês? Vamos supor aqui o exemplo do título do vídeo. Vamos falar sobre Lost Medias. O que são Lost Medias? Lost Medias são as mídias perdidas. No caso desse vídeo aqui, o tema é televisão brasileira, novelas, o que eu abordo nesse canal. Então, o iceberg de Lost Medias seria... Cada camada desse iceberg vai vindo temas, curiosidades, fatos que eu vou trazendo a cada camada. E quanto mais fundo for vindo a camada, mais dark vai ficando a história, vai ficando mais bizarro o negócio. Quanto mais fundo a gente for descendo as teorias, curiosidades, os fatos de cada camada do iceberg, vai começando a descer, entendeu? Literalmente, vai começando a descer. Eu trouxe 3 camadas nesse vídeo porque é muita coisa, gente, é muita coisa, então é capaz de nem caber num vídeo só se eu trouxer mais camadas. Então já fica aí o gancho para trazer mais partes. Então agora que eu dei uma explicada, vocês vão entender ao longo do vídeo. Vamos começar aí nosso iceberg de Lost Medias da televisão brasileira. Bom, todo mundo sabe quem é o Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento, né? Foi um dos maiores futebolistas da história. Ele atuou como atacante aqui no Brasil e ele é descrito como um rei do futebol e amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. O Pelé nos deixou recentemente, no final de 2022, nos últimos dias aí de dezembro de 2022. E aí, o tópico que a gente tem aqui é sobre o gol mais bonito do Pelé, porque no dia 2 de agosto de 1959, o time Santos, né, que o Pelé jogava, e o Juventus, eles disputavam uma partida válida pelo Campeonato Paulista do estado de São Paulo, na Rua Javari. O jogo já estava em 3-0 para o Santos, aos 87 minutos, quando Pelé recebeu de Dorval a bola e driblou o Julinho para entrar na área. Em seguida, Pelé aplicou mais 3 chutes seguidos, 2 nos zagueiros Homero e Clóvis, sem deixar a bola cair, e o terceiro no goleiro Mão de Onça, que se aproximou de Pelé e também foi chutado com a bola ainda no ar. Após cobrir o goleiro, Pelé cabeceou para a rede, que é considerado por ele o gol mais bonito de toda a sua carreira. Em comemoração a esse gol, Pelé criou seu movimento icônico de pular e socar o ar. Porém, anos depois, no documentário do Pelé de 2004, Pelé Forever, a equipe de pesquisa não conseguiu encontrar nenhuma gravação daquele jogo. E desde então, foi criada uma recriação por CGI, né? Computação gráfica, né? Do gol, e aí no documentário foi exibida essa versão por computação gráfica, que é a única forma que tiveram de representar como foi esse gol do Pelé. A existência desse gol não é contestada pelos brasileiros, já que o estádio bateu seu recorde de público naquele jogo, né? Deu um número de quase 100 mil pessoas no estádio para ver aquele jogo. E existem fotos, reportagens e narrações de rádio que comprovam o feito do Pelé, porque realmente esse gol aconteceu, existe. Porém, infelizmente, não temos imagens disso, né? Tanto que aqui nesse vídeo a gente tá exibindo aí jogos aleatórios do Pelé, e até se eu conseguir encontrar aqui esse vídeo em computação gráfica, porque realmente até hoje não se sabe da existência de filmagens desse jogo em específico, né? O que é dito na maioria das reportagens e vídeos é que nem todos os jogos do campeonato na época foram filmados, né? Porque na época a tecnologia não era igual hoje, né? Para gravar uma partida de futebol. Vamos lembrar que a gente está falando aí de 1959. Então, a maior parte das filmagens disponíveis no final dos anos 50 no futebol é de um único estádio, que seria o Pacaembu, né? E que tinha uma estrutura que viabilizava o funcionamento das emissoras de TV para poder fazer as transmissões ao vivo dos jogos. O que não foi o caso desse jogo aí específico. Esse próximo tópico é um pouco mais pesado. Como eu disse, a gente vai descendo aqui, que é sobre o acidente do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, né, pra quem não conhece, que eu acho impossível não conhecer, foi um grande piloto de Fórmula 1 brasileiro, né,
Ele foi o melhor piloto da história da categoria e dito por muitas pessoas, e eu concordo com isso. Ele faleceu no dia 1º de maio de 1994 após um acidente trágico no Gran Premio San Marino na 7ª volta, né, no circuito de Imola, na Itália. O acidente aconteceu quando Ayrton Senna estava liderando a corrida e ao tentar fazer uma curva ele perdeu o controle do carro e bateu em cheio no muro. Ele chegou a ser levado pelo helicóptero para o hospital, só que horas depois ele acabou falecendo. Só que esse GP onde ele teve essa corrida que tirou a vida dele, já tinha algumas polêmicas e controvérsias na época, porque assim, em primeiro lugar, naquela época, eu acho que dias antes, o Rubinho Barrichello, ele dirigia pela Jordan na época, e ele participou da primeira sessão de classificação, né, na época tinha 2, uma na sexta e outra no sábado. E o carro do Rubinho Barrichello se chocou violentamente contra a proteção de pneus que fica ao lado da pista, quase atingindo as pessoas na arquibancada. O veículo capotou 2 vezes e ficou de cabeça para baixo. Inconsistente, o Rubinho Barrichello foi levado ao hospital, onde foi constatado lesões como fraturas no nariz e no braço, além de contusões no rosto, tórax e coluna, e um traumatismo craniano. Na segunda sessão, né, aí de classificação, outra tragédia. No mesmo circuito, desta vez fatal. O carro de Roland Ratzenberger, um piloto austríaco que era estreante na corrida, né, na categoria, ele colidiu com um muro de proteção, ele fraturou o pescoço e 8 minutos depois de chegar no hospital ele foi dado como morto. Ou seja, já teve um acidente, 2 acidentes, né, só que já com uma morte. E aí, depois desses 2 acontecimentos, na época, o Ayrton Senna ele chegou a liderar um movimento para que não acontecesse essa corrida, porque já tava meio estranho isso aí, já aconteceu tudo isso aí, ele já começou a ficar meio assim, tipo, tá, e se eu vou ali acontece algo comigo? Que acabou acontecendo, né, depois. Só que aí ele foi punido pela federação, né, porque o Ayrton Senna começou a alegar falta de segurança naquele circuito, que ele não estava errado, só que ele foi punido pela federação devido a esse comportamento e a corrida ocorreu normalmente, entre muitas aspas, né. E aí, depois tiveram outras coisas que aconteceram, de falha no motor de outros jogadores e tudo mais. E aí depois aconteceu, né, assim, o Ayrton Senna foi pra corrida, teve 5 voltas, ele saiu da pista, permitindo que a corrida voltasse ao normal, e na 7ª volta, ele que tava liderando ali a corrida, ele não conseguiu virar na curva e bateu aí no muro, e aí aconteceu o que aconteceu. E aí, onde que entra a Lost Media aqui nesse caso? Embora as imagens exibidas na televisão na época são de fácil acesso na internet hoje em dia, dá pra ver, tipo, ali correndo, acontecendo um acidente, existem fotos, né, do acidente acontecendo. Existe também as imagens da câmera de bordo do piloto, porque geralmente em corridas de Fórmula 1, além das imagens da corrida acontecendo, existem as imagens da câmera do capacete ali do piloto. Então, existe uma teoria, né, de que houveram as gravações da câmera do Ayrton Senna e que foram cortadas antes que acontecesse a colisão dele contra o muro ali, impedindo o acesso às últimas palavras dele, além de dificultar a investigação sobre o caso. Disseram que a tal gravação foi fornecida ao Williams Grand Prix, né, em maio de 94, por meio da Associação de Construtores da Fórmula 1. E aí foi feita investigações, aí depois falaram que as imagens não existiam, mas ao mesmo tempo foi afirmado que tiveram acesso sim às gravações, e que eram gravações completas, e aí ficou meio que nisso. E aí começaram a cogitar também que depois disso, das investigações do acidente, da morte do Ayrton Senna, disseram que destruíram as imagens, mas até hoje é uma coisa que não se tem muita ideia do que aconteceu, se realmente existiram essas imagens, se livraram delas, se não se livraram. E a gente espera que continue sendo uma Lost Media, porque, né, é uma coisa muito pesada, uma coisa muito, assim, né, em respeito aos familiares do Ayrton Senna e ao próprio Ayrton Senna, não precisa vazar esse tipo de coisa, né. Espero que, se existiu, tenham destruído as imagens. Mas na verdade espero que nem tenha existido essas imagens, né? Porque já não basta as imagens que tem do próprio acidente, né? Então, enfim. Agora, gente, a gente ainda tá na primeira camada, mas a gente vai começar a descer o nível um pouco mais aqui. Que aqui a gente vai falar de um caso icônico, que é o quê?
Gugu e o falso PCC. Gente, isso aqui é histórico. Esse caso, inclusive, completou 20 anos recentemente, tá? Porque no dia 7 de setembro de 2003, né, no Domingo Legal, o Gugu exibiu uma bombástica entrevista com 2 supostos membros do PCC, que eram identificados como Alfa e Beta. Até aí, né? Bom dia. Além de assumirem a autoria do sequestro do padre Marcelo Rossi, que aconteceu na semana anterior dessa entrevista. Vocês estão vendo que o negócio vai escalonando, né? E além disso, a dupla, né, a suposta dupla aí de membros do PCC, ameaçou outras personalidades da mídia, como os apresentadores José Luiz da Atena, da Band, Marcelo Rezende, que na época estava na Rede TV, e Oscar Roberto de Godoy, que estava na Record, que comandavam programas policiais, né? E também o vice-prefeito de São Paulo da época, Hélio Bicudo. Do nada, assim, eles começaram a jogar ameaças gratuitas ali neles, né? A repercussão do programa foi imediata, tanto é que no dia seguinte o Datena usou o programa dele pra falar sobre a ameaça que recebeu. A gente tá passando algumas imagens aí, daqui a pouco entra um trecho do Datena falando. Mas me permito abrir mão desse respeito. Me permito abrir mão desse respeito. Ah, Datena, mas a partir de agora você nunca mais trabalha no SBT. Pô, tô me lixando pra trabalhar no SBT também. Ah, tá com as portas fechadas, é grande coisa. Pra fazer televisão desse jeito? Pra fazer televisão desse jeito aí? Com essa irresponsabilidade? Com essa pequenez? Com essa coisa rasteira, que foi um termo usado pelo Marcelo Rezende, eu concordo plenamente? Marcelo Rezende na época também chegou a comentar o caso, ele ficou muito bravo também. Qual foi a minha surpresa? Não tá raspada. Na hora que meter no laboratório, corre um risco grande de saber a numeração da arma e poder se chegar à origem. Porque nós temos 2 informações já de quem seriam os homens. Eu quero saber, o governo do estado tem alguém lá? A entrevista exibida no Domingo Legal virou caso de investigação policial sob a suspeita de fraude. Nossa, nem passou pela minha cabeça que pudesse ser mentira, né? Imagina. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigação e solicitou cópias das gravações que foram encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo. E aí, no dia 15 de setembro, tipo, uma semana depois, o Gugu foi no programa da Hebe, apareceu de surpresa e pediu espaço pra Hebe pra poder se desculpar. Ele afirmou que não tinha visto o material antes de ir pro ar. Ele alegou que, tipo, falaram pra ele, vamos supor assim, a produção falou, a gente conseguiu uma entrevista com 2 integrantes do PCC, a gente entrevistou aqui. Ah, bacana, tá bom, edita aí, domingo a gente exibe. Ele disse que não sabia de nada, né? Bom dia. E aí na semana seguinte, ele prestou depoimento responsabilizando o SBT pela exibição do material. Tá o rolo. Em depoimento, o Gugu falou que desconhecia a farsa e que o apresentador admitiu que solicitou a produção do programa que realizasse uma reportagem sobre as ameaças do PCC ao padre Marcelo. O Gugu pediu a reportagem, mas ele também não sabia que era fake, né? Não vou dar muito minha opinião sobre esse caso. Após a ocorrida, a SBT foi multado e o programa foi suspenso por um tempo e o Gugu foi processado. E aí aqui entra como Lost Media, por quê? Porque apenas alguns trechos dessa entrevista com o falso PCC estão disponíveis. A única forma, assim, de ter isso é pelo próprio SBT, mas a gente sabe que não vai ter como o SBT, nem por que o SBT disponibilizar isso, né? Nem quando o Gugu morreu, eles mostraram isso, até porque ia queimar a imagem do Gugu se eles exibissem uma homenagem pra ele a entrevista do falso PCC, né? Então, tirando o fato do SBT ter isso, até então é uma Lost Media, porque tem alguns trechos da entrevista com o falso PCC, esses trechos retirados do Brasil Urgente, quando o Datena for reclamar, e do Repórter Cidadão também, que foram reclamar do Gugu. O pedido de desculpa do Gugu também tá disponível, que tem aqui, vai passando aí, daqui a pouco entra um trecho, mas a entrevista completa, toda essa pataquada, não tá disponível, virou realmente uma Lost Media. Na segunda-feira, imediatamente eu falei com a produção, o que aconteceu? Eu quero saber exatamente o que ocorreu. Mas, Gugu, deixa eu te interromper, que tá todo mundo dizendo que a matéria foi forjada. Pois é, exatamente. Que eles não são bandidos,
que inclusive que foram segurança seu e aqui do SBT. Não, isso... Isso eu gostaria que você... Olha, o maior interessado em esclarecer essa história sou eu. Claro. Porque estou sendo o maior prejudicado. Primeira coisa. Agora a gente tem o caso aqui da Grande Família, né, em 1972, que foi uma série de televisão produzida e exibida pela Globo entre 1972 e 1975, a primeira versão, né, com 112 episódios distribuídos em 4 temporadas, né. E aí aconteceu que, ao longo de toda a sua duração, o programa teve vários problemas com a censura, visto que era exibido, né, na época da ditadura militar. O principal alvo era o personagem Júnior, que inclusive foi cortado no remake feito em 2001, né, que é a versão que todo mundo conhece. Entretanto, algumas falas de Tuco e Linneu também foram cortadas, além de um episódio completo que não pôde ser exibido. A série também teve um especial de Natal, feito em 1987, pela Globo, chamado de O Natal da Grande Família. De todos os 112 episódios e um filme lançados, apenas 4 deles... mais o filme e uma chamada da Globo com cenas da atração e clipes vindo dos sites da Globo estão disponíveis na internet. Fora isso, é só se a Globo tiver nos arquivos também e disponibilizar, sei lá, num Globoplay da vida. Até porque isso foi entre o quê? 72 e 75. Em 1976 teve o incêndio na Globo, né? Ocorreu um incêndio lá na Globo que eles perderam algumas fitas. Então a Grande Família podia ter entrado nessas, né? E os episódios que foram encontrados, que vocês encontram aí na internet, são A Festa de Aniversário, Pesadelos de uma Noite de Verão, Insista no Dentista, O Primeiro Ordenado do Meu Genro e O Natal da Grande Família. Lembrando, todos da década de 70. Quando foi feito o remake em 2001, né, a versão que todo mundo conhece, era pra ser, no caso, só um remake, homenagem, só ter uma primeira temporada de homenagem. Tanto que todos os episódios, grande parte, né, da primeira temporada, os primeiros 12 ali, eram inspirados, né, era mesmo, tipo, o mesmo roteiro dos anos 70, inclusive os mesmos nomes dos episódios. Aí foi fazendo sucesso e depois durou 14 anos aí, a versão que a gente conhece. Alô Brasil, Aquele Abraço foi um programa da Rede Globo que estreou em 30 de setembro de 1969. O programa era apresentado por Maria Cláudia e José Augusto Branco, com direção de Augusto César Vanucci, produção de Mário Lúcio Vaz e João Loredo e produção musical de Cícero Carvalho, louca. Entremeando a competição, eram apresentadas diversas atrações musicais e circenses, com a participação de artistas populares e celebridades da época. Além dos apresentadores, o programa contava também com os seguintes representantes estaduais ou regionais, né, do Brasil. A Gildo Ribeiro, representando o Rio de Janeiro, Renato Corte Real, representando São Paulo, Célia Biar, representando Minas Gerais, Arlete Salles, representando a Bahia, Paulo Silvino, representando o Rio Grande do Sul, Paulo Araújo, representando Paraná e a Santa Catarina, e Lúcio Mauro, representando o Norte e o Nordeste. Alô Brasil estimulava a participação dos telespectadores, que era feita pelo telefone ou através de cartas enviadas à Globo. O público era chamado a eleger as melhores atrações que ganhavam prêmios. O representante estadual, cuja atração ficasse em último lugar por sua vez, pagava uma prenda. Lúcio Mauro, por exemplo, teve que subir ao topo do Cristo Redentor e lavar a cabeça da estátua. Gente... absurdo. A produção do programa acompanhava os representantes aos estados e eles, que faziam parte do elenco da TV Globo, ficavam responsáveis por procurar uma atração que representasse a região. Assim apresentavam-se repentistas, cantores e sanfoneiros que em seguida eram submetidos ao concurso. Alô Brasil, Aquele Abraço também contou com a participação de José Roberto Kelly, Moacir Franco, Luiz Carlos Miele, Grande Otelo e Jô Soares. Entre os diversos convidados que se apresentaram no programa estiveram Altemar Dutra, Rony Von, Eliana Pittman, Juca Chaves e a dupla sertaneja Tonique Tinoco e o jogador de futebol Jairzinho. O programa ficou apenas 2 anos no ar, se encerrando, né, em 1971, mesmo durando pouco, foi um dos campeões de audiência na época. Infelizmente, o VHS era quase inexistente na época, e assim nenhuma gravação de Alô Brasil, Aquele Abraço apareceu na internet, mas algumas imagens e a abertura do programa estão disponíveis, que estão passando enquanto eu falo aqui.
E esse também é um caso de só se a Globo tiver, do contrário, se perdeu em incêndio ou se perdeu com o tempo também, né? Porque diz que a Globo na época tinha a tal da regra dos 6, que era que gravava algumas coisas na fita e aí pra economizar, às vezes, tipo, tirava, tipo, desgrava uma coisa dessa fita aqui pra gente usar pra gravar outra coisa. Tinha essa história aí. Chega de Saudade foi um especial de TV exibido na TV Tupi em 1971. O especial reunia João Gilberto, criador da Bossa Nova, e Caetano Veloso e Gal Costa, expoentes da Tropicália. O especial foi histórico, reuniu 3 dos maiores artistas brasileiros até hoje cantando versões acústicas de canções clássicas da Tropicália e da Bossa Nova. Em 26 de janeiro de 2021, o pesquisador musical Pedro Fontes postou em seu canal do YouTube o especial quase inteiro dividido em 2 partes, e ele recebeu a gravação do especial de Freitas Filho, que tinha gravado o especial na época. Infelizmente, os últimos 30 minutos não foram gravados por ele, e se sabe que a Universal Music tem gravações daquela noite, mas de acordo com a notícia não há planos para que seja lançado, porque João Gilberto processou a gravadora na época, nos anos 90, por fazer alterações nos seus primeiros álbuns. Então aí complica um pouco para ter o resto desse especial aí completo. Miguelito é um caso de Lost Media, mas não tanto. Vocês vão entender o porquê. Miguelito foi um seriado infantil brasileiro que foi ao ar pela Rede TV no ano 2000 e que ganhou notoriedade pela sua similaridade com o enredo do seriado mexicano Chaves. Na verdade, foi uma cópia nacaruda. O Miguelito foi uma cópia deslavada do Chaves. Miguelito foi uma coprodução entre a GPM, Gugu Produções Merchandising. Olha o Gugu aí de novo, gente. Lá vem ele mais uma vez. E a Câmera 5. Inicialmente o programa estava previsto para estrear em 31 de janeiro pela Record, mas dias antes o lançamento foi cancelado e repassado para o mês de março. E aí, tipo, a atração já estava sendo descartada pela Record, né, por conta de gastos elevados. E como tinham sido gravados 22 episódios, a produção acabou repassando o programa a custo zero. A então inaugurada, recentemente, Rede TV, né? Então a Rede TV decidiu exibir o Miguelito, tipo, né? Vamos tentar ver aí, né? O que rola. E foram gravados 22 episódios, só que 5 apenas foram ao ar, porque a audiência não existiu, né? Não existiu audiência nesse programa, por que será, né? Registrou o Ibope máximo de 1 ponto. O Gugu, como estava na produção disso, né? Ele estava envolvido na história, ele não gostou das críticas que fizeram ao programa e exigiu que a Rede TV tirasse a série do ar. E o Gugu falou também que a emissora não vinha cumprindo o contrato que previa 2 exibições por dia. Gugu, meu querido, não adiantava exibir 2 vezes por dia esse programa, que era uma bomba, meu querido. Não tem como. Não tinha como. Mesmo se exibisse o dia inteiro, uma maratona, não ia ter como. O povo gostava do Chaves original. Não ia ter como. Olha, bom dia. E aí, por muito tempo, os únicos materiais disponíveis do programa eram uma chamada e 2 imagens dele. Só que aí, esse ano, ele deixou de ser uma Lost Media. Assim, virou parcialmente encontrada, né? Que no dia 22 de março desse ano, por volta das 7 da noite, Paulo Dias, neto do ator Luiz Baccelli, que interpretava o Seu Flodoaldo na série, que o Seu Flodoaldo, ele era o Seu Madruga da história, né? Ele publicou um vídeo de apresentação da série e na descrição dizia que ele encontrou 5 episódios e um curta dividido em 2 fitas e queria publicá-los. E ele publicou esses 5 episódios realmente no YouTube, que quem quiser e tiver curiosidade, além das cenas que estão sendo exibidas aqui, tem completo no YouTube esses 5 aí. Restam aí, segundo a minha soma aqui, né, restam 17 episódios ainda, que foram gravados 22, exibidos só 5. Ele tinha as fitas dos que foram exibidos. Até agora o resto não foi encontrado. Não sei se ficou com a Rede TV, se ficou com a produtora do Gugu, já que ele produziu, né? Então não se sabe. E aí, no dia 6 de abril ainda desse ano, Eduardo Estrela, o ator que interpretava o Miguelito, postou algumas fotos de jornais no Instagram com algumas imagens desses episódios que foram perdidos. Então vocês vão ver aí algumas fotos que o próprio ator postou. O Urso
na Casa Azul, gente, eu lembro disso aqui na minha infância, eu adorava, viu? O Urso na Casa Azul foi uma série de televisão infantil americana, né? E por que tá aqui nesse negócio, né? Sendo que é TV brasileira, porque passou aqui, né? Ele foi criado por Mitchell Craigman e produzido por Jim Henson, né, para o bloco de televisão pré-escolar Playhouse Disney do Disney Channel, estreando em 20 de outubro de 1997 nos Estados Unidos. O último episódio foi ao ar em 2006, né, e no Brasil a série foi exibida pelo Disney Channel, avulsamente, e no bloco Playhouse Disney, com a dublagem da Double Sound. E aí, o que foi perdido aqui no caso foi a dublagem, né. Por volta de 2006, saíram 7 DVDs da série, eu tinha um deles na época, inclusive, usando a mesma dublagem da Disney Channel. Alguns anos depois, a Globo exibiu por um período de tempo no quadro Xuxa no Mundo da Imaginação, com uma nova dublagem feita pela Herbert Richards, né? Algumas pessoas dizem ter sido exibido no Discovery Kids também, mas só que essa história é falsa, não foi exibida lá não. Por muito tempo, apenas os episódios lançados em DVD estavam disponíveis na internet, mas em 19 de outubro de 2022, o Disney Plus, americano, incluiu a série em seu catálogo, e para surpresa de muitos, continha a opção de áudio em português brasileiro, sendo a primeira dublagem, feita na Double Sound, só que ainda não está disponível no catálogo brasileiro. Para fechar, Gugu Liberato mais uma vez. Vamos falar aqui sobre o Play Game. Play Game foi um programa de televisão brasileiro exibido nas tardes de domingo pelo SBT, em parceria com a Tectoy durante o programa Silvio Santos. Ele era apresentado pelo Gugu, né? Sempre ele. O programa ele foi uma espécie de game show infantil cujo tema principal era o videogame, porque com o nome desse do que seria o programa, né, se não fosse sobre jogo. E assim, o que acontece? O programa, ele tinha a possibilidade dos participantes, que eram crianças e pré-adolescentes na época, jogarem o jogo eletrônico de um console de sucesso na época, e uma prova que simulava um jogo de videogame do tipo plataforma, em que as pessoas apareciam como se estivessem dentro da TV através do efeito do chroma key, que é o que eu uso para gravar o arquivo especial. O game show estreou em maio e ficou até agosto de 93. Provavelmente o game show tem entre 20 e 19 programas, até porque o Gugu na mesma época, em 93... ele estreou o Domingo Legal, então, né, ele já tinha gravado tudo antes, e como ele estava apresentando o Domingo Legal, não ia ter como conciliar a continuação do programa, então só teve esses programas. No início do programa, eram apresentadas as duas duplas, compostas por um menino e uma menina. Os dois meninos jogavam Streets of Rage 2 por 30 segundos, e quem conseguisse mais pontos no final do tempo, começava no controle do joystick. Na internet só tem uma chamada e 3 episódios disponíveis online no YouTube. Porque depois que o Gugu faleceu, o SBT, quando fez a homenagem lá do Domingo Legal, exibiram alguns trechinhos, assim, do Play Game. Porque exibiram alguns trechos de vários programas que o Gugu teve no SBT. Porque ele ficou quase 30 anos no SBT, então ele teve ele teve muito programa lá. E o SBT disponibilizou 2 episódios completos do Play Game lá no canal, acho que é TBT SBT, se não me engano. Até como forma de homenagem pro Gugu, que tinha falecido há pouco tempo, na época que foi postado os episódios. E o outro programa foi postado em 2021 pelo canal Agenor Nogueira. Então, como esse SBT não tem um canal tipo a Globo, que tem um canal Viva pra reprisar coisa véia, então, por enquanto, só vamos se contentar com isso aí, que a gente tem no YouTube do Play Game, ou só se mais alguém tiver gravado algum programa e disponibilizar mais pra frente, ou se o SBT, sei lá, em aplicativo de streaming disponibilizar os programas, ou fazer alguma sessão especial de reprise na emissora, o que eu acho muito difícil. Então, do contrário, só tem isso aí de registros do Play Game. E era um programa muito interessante, inclusive, viu? E essas foram as Lost Medias brasileiras desse iceberg, que eu fiz aqui como um teste também pra ver como que vai ficar aqui no canal, que é um vídeo já que eu já tava querendo fazer há um tempo. Se vocês gostaram do formato, avisa. Se tiverem sugestões de coisas que eu podia mudar, pra acrescentar, outros temas, sugiram aí, que eu vou estar vendo isso aí. Então é isso, gente. Eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, deixar o like de vocês, ativarem o sininho e sugerir mais coisas aí, que logo logo vem mais vídeos. E se esse formato der certo, eu faço uma parte 2, continuando a partir da terceira camada, inclusive, deste iceberg. Então, um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E há de querer, axé pra todo mundo. E
Tchau.